Olá, pessoal. Vamos para a segunda aula de fonologia, onde podemos concluir a primeira parte que eu fiz no primeiro vídeo, a parte introdutória com algumas questões de exercícios. Vamos ver algumas teorias desse conteúdo para logo após fazermos outros exercícios. Fonologia, né, podemos entender, é a parte da gramática que estuda os elementos que compõem os sons visando sua função no sistema de comunicação. Já o fonema é o menor elemento sonoro de uma palavra. A gente não pode atribuir significados para o fonema. Ele, isoladamente, ele não apresenta significado. Ele tem que estar ao lado de uma outra vogal para formar uma sílaba ou juntamente com uma consoante. Esses fonemas se classificam em vogais, consoantes, semivogais e sílabas. As vogais são fonemas que são pronunciados livremente. Não há interrupção respiratória na pronúncia desses fonemas. Já as consoantes, quando são verbalizadas, elas sofrem interrupções do aparelho respiratório, tá? Então, são milésimos de segundo quando nós estamos pronunciando uma consoante. Por exemplo, a letra B, a respiração, né, juntamente com a emissão desse fonema, começa lá nos pulmões, passando por todo o canal respiratório até chegar nas cordas vocais para sonorizar. Porém, essa respiração ela é bloqueada por milésimos de segundo por a letra B, a letra P, a letra M. Ela é bilabial. Então, a respiração ela é interrompida porque os lábios se tocam. Então, houve uma interrupção respiratória, mas não a impede de ser pronunciadas. Já as semivogais são as vogais átonas, e ficando ao lado da vogal tônica, vai construir os encontros vocálicos. As semivogais são as vogais I e U, quando são pronunciadas fracamente. Porém, em algumas palavras, a vogal R, foneticamente, vai apresentar o som de I. Ao lado de uma vogal tônica, vai se tornar uma semivogal. A vogal U, ao lado de uma vogal tônica, ela se torna também um fonema representando a semivogal U. Temos também a consoante M no final de palavras, ou quando ela tem a pronúncia nasal. Tá? Já as sílabas é quando nós juntamos esses fonemas vocálico e consonatal e pronunciamos numa emissão de voz. Aí temos sílaba, que será estudado brevemente, porque apresentam regras para haver separação silábica ou não. Os encontros vocálicos são os ditongos, tá? Que é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, mas isso acontece na mesma sílaba, tá? E esses ditongos, eles são classificados em orais, nasais, crescentes e decrescentes. O crescente é constituído primeiramente pela semivogal e após a semivogal aparece a vogal. Então, porque o som sai da átona para a tônica, cresce, né?
na tonicidade. Já o ditongo decrescente é o inverso. Primeiro surge a vogal, após surge a semivogal. Isso, o som decai, porque vai da tônica para a átona. Ok? Os ditongos nasais é quando a vogal e a semivogal são orais. E nasal, quando são nasais. Já os tritongos é o encontro de uma semivogal mais vogal mais semivogal. Isso na mesma sílaba. E o tritongo, ele é classificado em orais e nasais. Já o hiato, tá, é o encontro de duas vogais, mesmo que apareça a vogal I e U. Quando elas estão em sílabas separadas, tá, elas tornam-se tônicas, deixando a classificação de semivogal e passando para vogal. Encontro consonatal. É o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Esse encontro consonatal, ele se classifica em perfeitos e imperfeitos. Toda consoante seguida de R ou L é perfeita, tá? Olha, a palavra sublime, eu tenho a consoante B seguida de L. Então, ela não se separa numa palavra. Já quando eu tenho uma consoante que não seja seguida de L ou R, se separa. Por exemplo, apto, não é? Então, o P separa-se, se for necessário, isso na transcrição, né? em uma folha de caderno digitado da palavra. Se no final da margem direita não houver espaço, você pode separar esse encontro consonatal. Porém, só pode acontecer isso se ela ficar apoiada em uma vogal, porque não há, na língua portuguesa, sílabas sem vogais. Por exemplo, na palavra psicologia, PS, P é uma consoante, a segunda é S, não é L nem R. Mas numa translineação silábica, você não deve deixar a consoante P desta palavra isolada, porque ela não tem apoio de uma vogal. Então, ela vai se apoiar a vogal I, como a consoante S também. Dígrafo ou digrama é quando nós temos dois símbolos, dois grafemas, né, representando apenas um fonema. E o dígrafo pode ser consonatal e vocálico. Os consonatais CL, LH, NH, RR, SS, SC e assim sucessivamente. Já os dígrafos vocálicos são as vogais ao lado da consoante M ou N, ok? No final de sílabas, tá? Pode ser no meio da palavra ou no final da palavra. Porque a letra M e a letra N, ele é nasal, então tem um som de I, muitas vezes, ou de U. Então, forma apenas um som. Tá? E algumas palavras, tá? Outras só fica o som nasal. Letras, elas se classificam em diacrítica e etimológica. A diacrítica é a segunda letra do dígrafo, tá? Chave, campo. Na palavra chave, a segunda letra é H. Eu tenho um dígrafo CH, mas esse fonema H é diacrítico. Na palavra campo, o M pertence ao dígrafo vocálico. Ele é diacrítico. Já o etimológico é o H sem valor fonético. Hoje, haver. Tá? Dentro dos fonemas, como eu já falei na primeira aula, quando eu estava resolvendo os exercícios, pessoal, existe a diferença dentro da língua portuguesa
Não é obrigado o número de letras ser o número de fonemas. O dígrafo representa apenas um fonema. O X pode representar um fonema ou dois em algumas palavras. Tá? A letra etimológica não representa som nenhum. Tá certo? Por exemplo, chave, 5 letras, 4 fonemas. Fixo, 4 letras e 5 fonemas. Hoje, 4 letras e 3 fonemas. Vamos agora para os exercícios propostos. Marque a alternativa que contém apenas encontro vocálico formado por hiato. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha para anotar, para ajudar vocês. Tá? Então, pouco, eu tenho aqui um hiato, OU. Hiato não, gente, perdão, eu tenho um ditongo. Paraguai apresenta um tritongo. Depois eu tenho um ditongo. Então, não é a letra A. Trouxeram, eu tenho um ditongo. Aqui também trouxeram. Não é dígrafo. No final de palavras, a vogal ao lado da consoante M tem um som, o M tem um som de U. Então, se torna um ditongo nasal. Alguém. Então, veja, olha, eu tenho aqui um ditongo, a mesma forma, tá? Saíram, eu tenho um hiato na primeira e na terceira sílaba. Saíram. E na última sílaba eu tenho um ditongo. Na questão C, atuou. O U em relação ao O é hiato. Agora, o O em relação ao segundo U é um ditongo. Iguais, nós temos aqui um tritongo. Saíram, eu tenho um hiato e tenho um ditongo nasal. Oceano, eu tenho um hiato. Oceano. Raiz, eu tenho outro hiato. Coar, outro hiato. Alternativa D. Ok? Vamos para a segunda questão. Deixa eu apagar aqui, senão... Cadê a borracha? Quem quiser mandar sugestões sobre a aula, tá certo? Pode pedir, fazer nos comentários. A palavra mooca, tireoide e Uruguai apresentam, respectivamente, os seguintes encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo, ditongo, ditongo e tritongo, ditongo, hiato e ditongo, hiato, ditongo e ditongo, ditongo, ditongo e hiato. Vamos ver? Então, olha. Deixa eu pegar aqui a canetinha e separar, ó. Mooca, tá? Hiato. Nós temos um hiato. Tireoide. O E em relação à vogal O é um hiato. Já o O em relação ao I é ditongo. Uruguai, nós temos aqui um tritongo. Então, hiato, hiato, tritongo. Alternativa
Aqui a gente vai sinalizar o ditongo, ok? Então, nós temos a alternativa A. Como nós não temos dois hiatos seguintes, então a gente não vai avaliar o E em relação ao O, e sim o O em relação à semivogal I. Então, fica hiato, ditongo e tritongo. É o mais provável para a gente ter a alternativa marcada. Seguindo, vamos para a terceira questão. Marque a alternativa cuja palavra apresenta o encontro vocálico tritongo. Então, olha, atuou. Novamente, pegamos aqui a canetinha e vamos aqui facilitar para vocês. Atuou, olha. O U em relação à vogal O é um hiato. Já o O em relação ao segundo U, ditongo. Então, não é a letra A. Melancia. Eu tenho aqui um dígrafo vocálico, tá? E eu tenho um ditongo, melancia. Milhões. Eu tenho um dígrafo consonatal, LH, e tenho um ditongo, nasal. Iguais, olha, vogal, semivogal, vogal, semivogal. Alternativa D. Trouxeram, eu tenho um ditongo na primeira sílaba oral e eu tenho um ditongo nasal na última sílaba. Então, respondido aí para vocês. Cliquem lá no sininho, se inscrevam aqui, ok? Teremos muitos conteúdos de língua portuguesa, não só de gramática, vamos ter de análise de texto. Estou começando agora meu canal e preciso do clique de vocês, tá? Vamos para a questão 4. Observe as alternativas abaixo e indique aquela cuja palavra não apresenta encontro vocálico. Vamos lá? Canetinha de novo. Então, nós temos ação, eu tenho um ditongo nasal. Então, não é a letra A. Melancia, eu tenho outro ditongo aqui, ó. Não é a letra B. Ninguém, eu tenho um ditongo aqui, tá? Piauí, olha, eu tenho um hiato, o I em relação a. Eu tenho um ditongo, o A em relação ao U. E tenho um hiato, o A em relação ao I. Então, só ficou a alternativa E. Não existem encontros vocálicos. Porque quando a vogal aparece isolada, olha, sem estar ao lado de nenhuma outra vogal, eu não posso ter encontros vocálicos, tá? Só tem sílabas. Alternativa E. Vamos agora para outra questão. Quinta questão. Marque a alternativa cujas palavras apresentem encontros vocálicos classificados como ditongos. Então, vamos lá. Tem que ter ditongo nas 3 palavras, né?
Então, eu tenho saíram, eu tenho aqui, deixa eu ver a canetinha. Trocar agora a corzinha da caneta. Verde. Saíram, eu tenho aqui um hiato e tenho um ditongo. Bebedouro, eu tenho um ditongo. Caranguejo, eu tenho um dígrafo e tenho outro dígrafo. Extinguir, eu tenho um dígrafo e tenho um ditongo. Eu não falo extinguir, não seria dígrafo, é extinguir. Iguais, eu tenho um tritongo. Ação, eu tenho um ditongo. Circuito, eu tenho um ditongo. Trouxeram, eu tenho um ditongo nasal e tenho um ditongo oral, perdão, e um ditongo nasal. Diáspora, eu tenho um hiato. Cabeleireiro, eu tenho um ditongo, tenho outro ditongo. Gênio, tenho outro ditongo. Tireoide, eu tenho outro ditongo. OI, tá? Já o E em relação ao O é hiato. Atuou, o U em relação ao O é hiato. E o O em relação ao último U, ditongo. Mooca, hiato. Alguém, temos aqui um ditongo nasal e tenho um dígrafo, GU. Então, as três palavras que apresentam ditongo, alternativa D. Beleza? Muito fácil. É só prática, tá? Que a gente domina esse assunto. Espero estar ajudando vocês, tá certo? Qualquer pergunta, coloca lá nos comentários. Eu vou ler e após eu responderei. Ok? Vamos para a questão 6. Em qual das alternativas as palavras apresentam respectivamente um hiato, um ditongo e um tritongo? Ó, eu tenho diáspora, canetinha, canetinha, canetinha. Vamos agora para mudar aqui. Então, diáspora, eu tenho o I em relação ao A, é hiato. Então, primeiro, já achamos, né? Segunda palavra tem que ter um ditongo. Será que tem? Tem, ó. Balões. O-E. Beleza. E o terceiro tem que ser apresentar um tritongo. Eu tenho, ó. Vogal, semivogal, vogal e semivogal. Alternativa A. Tá certo? Então, vamos ver se está correto o gabarito, analisando as demais alternativas. Saíram, eu tenho um hiato. A, I. Ok. O segundo é ditongo. Não é, ó. Ruim. Não é rim, não. Rim é um órgão do corpo humano. Ruim. É hiato. Então, letra B não é. Paraguai é tritongo. Caetano. Certo? Caetano, ó. Caetano, né? Cai, não. Caetano. Hiato. Mãe, ditongo, beleza, até agora tá certo, hiato e ditongo.
E o último, eu tenho um hiato, não tenho tritongo. Saída, não é a letra C. Na letra D, o primeiro já temos um tritongo, não é hiato, já está fora. Caneta não apresenta encontro vocálico. E o terceiro, cachorro, apresenta um dígrafo. Tá? E não é encontro vocálico. Na letra E, nós não temos encontro vocálicos, nem na primeira palavra, caderno, nem na segunda. Temos na terceira, comboio. Tá? Então, com certeza, alternativa letra A. Está pertinho de terminar. Calma. Para não ficar tão cansativa a aula para vocês. Ok? Vamos seguindo. Questão 7. Marque a alternativa cuja sequência de palavras seja formada apenas por hiato. Então, vamos lá. Canetinha. Vamos para a amarela. Juiz. Juiz. Hiato. Anel, não tem hiato. Paulista, não tem. Então, não é a letra A. Coar, hiato. Raiz, hiato. Oceano, hiato. Alternativa B. Energia, ditongo, não tem hiato. Tá? Pressione, temos hiato. Efeito, nós temos ditongo. Enjoar, nós temos um hiato. Caída, temos um hiato. Altura não apresenta encontro vocálico. Saúde, temos hiato. Colmeia, nós temos um ditongo, colmeia. E artificial, temos hiato. Então, a única palavra que única alternativa que as três palavras são que apresentam hiato é a letra B. Belezinha? Então, acredito que essa seja a penúltima questão por hoje, tá? Deixa eu apagar aqui. Não esqueçam de se inscreverem no canal Professor Jorge Serrano na sua segunda aula de português. Tá? Se inscrevam, meus alunos, meus ex-alunos aí também. 8ª questão. Apenas uma das alternativas abaixo não apresenta uma sequência de tritongos. Tá certo? Então, Paraguai, caneta. Paraguai, nós temos um tritongo. Iguais, nós temos um tritongo. Quaisquer, nós temos um tritongo. Então, temos que marcar a sequência que não apresenta tritongo. Quão, nós temos um tritongo. Alguém, nós temos aqui um ditongo. Guaratinguetá, nós temos um ditongo, um dígrafo, outro dígrafo, tá? Então, alternativa B. Tá certo? Saguão, nós temos uma sequência, aqui também alternativa C, olha. Tritongo, tritongo, tritongo. Quaisquer, ó. Tritongo, averiguei, tritongo, enxagou, tritongo. Então, a alternativa B é a única que não apresenta a sequência de tritongos. Gente,
Espero que eu tenha contribuído mais um pouco para o aprendizado de vocês. Belezinha? E um autor desconhecido citou esta brilhante frase: não adianta, a gente junto tá errado. A gramática e a vida só gosta de ver a gente separado. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.